Olá, tropa de elite Miriam Marroquim, meus queridos alunos e alunas das terceiras séries, como vocês estão? Hoje, dia 25 de novembro, sejam bem-vindos a mais uma aula de interpretação de texto, né? Nós deixamos na aula anterior, lá no módulo 1 de Linguagens, Códigos e Suas Tecnologias e Redação, na página 17, né, nós deixamos duas questões, que foram as questões 32 e 33, né? Espero que vocês tenham feito. Vamos dar uma lida? Olha lá, questão 32, uma questão do Enem 2019, né, fresquinha, do ano passado, e que fala sobre emagrecimento sem exercício. Nossa, sonho de consumo, né? Até para as magrinhas, todo mundo sempre quer perder umas graminhas, né, gente? O texto fala assim: hormônio aumenta a esperança de perder gordura sem sair do sofá. O sonho. A solução viria em cápsulas. O sonho dos sedentários ganhou novo aliado. Um estudo publicado na revista científica Nature, em janeiro, sugere que é possível modificar a gordura corporal sem fazer exercício. Pesquisadores do Dana-Farber Cancer Institute e da Escola de Medicina de Harvard, nos Estados Unidos, isolaram em laboratório a irisina, hormônio naturalmente produzido pelas células musculares durante os exercícios aeróbicos, como caminhada, corrida ou pedalada. A substância foi aplicada em ratos e agiu como se eles tivessem se exercitado, inclusive com efeito protetor contra o diabetes. O segredo foi a conversão da gordura branca, aquela que estoca energia inerte e estraga nossa silhueta, em marrom. Mais comum em bebês e praticamente inexistente em adultos, esse tipo de gordura serve para nos aquecer e, nesse processo, gasta uma energia tremenda. Como efeito colateral, afinaria nossa silhueta. A expectativa é que, se o hormônio funcionar da mesma forma em humanos, surja em breve um novo medicamento para emagrecer, mas ele estaria longe de substituir por completo os benefícios da atividade física. E aí, abre aspas, né, para uma fala que diz assim: possivelmente existem muitos outros hormônios musculares liberados durante o exercício e ainda não descobertos, diz o fisiologista Paul Cohen, professor assistente da Universidade de Pittsburgh, nos Estados Unidos. A irisina não fortalece os músculos, por exemplo. E para ficar com aquele tríceps de fazer inveja, só o levantamento do controle remoto não daria conta. Texto gostoso, né, de ler, muito informativo. E a questão diz assim, gente: para convencer o leitor de que o exercício físico é importante, o autor usa a estratégia de divulgar o quê, gente? Para falar que o exercício físico é importante. Ele diz que o exercício físico por si só, ele não traz músculos, né? Por exemplo, e que existem outros hormônios que podem ser também liberados com o uso da atividade física, né? E onde é que a gente encontra esse tipo de comentário? Exatamente aqui, olha, na letra E. O autor usa a estratégia de divulgar que se produzem outros hormônios e há outros benefícios com o exercício físico. Acertaram essa? Vamos olhar então a questão 33, né, que é a próxima. A questão 33 é a questão do Enem 2012, né, que fala sobre o cabeludinho. São memórias, tá? Memórias inventadas. O texto diz assim: quando a avó me recebeu nas férias, ela me apresentou aos amigos. Este é meu neto. Ele foi estudar no Rio e voltou de ateu. Ela disse que eu voltei de ateu. Aquela preposição deslocada me fantasiava de ateu. Como quem dissesse, no carnaval, aquele menino está fantasiado de palhaço. Minha avó entendia de regências verbais. Ela falava de sério. Mas todo mundo riu, porque aquela preposição deslocada podia fazer de uma informação um xiste. E fez. E mais, eu acho que buscar a beleza nas palavras é uma solenidade de amor. E pode ser instrumento de rir. De outra feita, no meio da pelada, um menino gritou:
Deselimina esse cabeludinho. Eu não deseliminei ninguém, mas aquele verbo novo trouxe um perfume de poesia à nossa quadra. Aprendi nessas férias a brincar de palavras mais do que trabalhar com elas. Comecei a não gostar de palavra engavetada, aquela que não pode mudar de lugar. Aprendi a gostar mais das palavras pelo que elas entoam do que pelos que elas informam. Por depois ouvir um vaqueiro a cantar com a saudade. Ai, morena, não me escreve, que eu não sei a ler. Aquele apreposto ao verbo ler, ao meu ouvir, ampliava a solidão do vaqueiro. São expressões que a gente não usa, né, gente? Eu até tenho dificuldade de ler. Fui lendo com cuidado, porque são as preposições que faz toda a diferença, né? Não é comum para nós. A questão diz assim: no texto, o autor desenvolve uma reflexão sobre diferentes possibilidades de uso da língua e sobre os sentidos que esses usos podem produzir. A exemplo das expressões vou de ateu, deselimina esse e eu não sei a ler. Com essa reflexão, gente, o autor destaca, vamos analisar item por item? O autor destaca na letra A os desvios linguísticos cometidos pelos personagens do texto. Seria isso? Não, né, gente? O autor, ele não considera os desvios normativos padrão muito graves, ao contrário, ele até admira esses desvios padrões, né? Na letra B, ele diz, o autor destaca a importância de certos fenômenos gramaticais para o conhecimento da língua portuguesa. Não, né, gente? Na letra B, a gramática mal é abordada no texto, se você olhar, né? Nem é abordada. A letra C, a distinção clara entre a norma culta e as outras variedades linguísticas. O autor, ele distingue isso? Não. Isso até é abordado, mas não recebe muita atenção. O autor destaca na letra D o relato fiel de episódios vividos por Cabeludinho durante as suas férias. Não, gente, a gente não tem como saber se isso é real, né? Depois, quando a gente olha o título do livro, lá, né, lá embaixo, diz Memórias Inventadas. A gente não sabe se isso é real. E isso sequer também é o objetivo do texto. O autor destaca na letra E a valorização da dimensão lúdica e poética presente nos usos coloquiais da linguagem. De novo, essa palavra aparecendo, ela é muito corriqueira nas questões do Enem. Linguagem coloquial, ou seja, a linguagem do dia a dia. O autor, ele valoriza essa coisa poética, né, presente nessa fala da avó do menino ou das outras pessoas da região. É isso aí, né, gente? O autor, ele justamente valoriza essa coisa poética que há nas palavras diferentes, né, daquelas que estão geralmente na gramática. Então, a alternativa correta aí, letra E. Deixo para vocês a questão 34, que é uma questão também do Enem 2019, ano passado, fresquinha, tá? Verifiquem aí que a gente tem um texto 1, a promessa da felicidade. Ele é um texto, olha, não verbal, né, gente? É todo imagem, tá? E depois a gente tem o texto 2, que é um texto escrito, né, falando sobre uma quadrinista surda que ganha aí um prêmio, né, ganha aí uma premiação num evento de revistas em quadrinho, tá? A gente analisa essa questão 34 na próxima aula. Um beijo, amores, e espero que vocês estejam acertando. Tchau, tchau.